Graça e paz, amados irmãos. Alegria no nosso coração. Nós entramos então aqui nesse lugar, com alegria no coração, nos nossos corações, com honra da parte do nosso Senhor pelas nossas vidas de nos colocar aqui. De fato, irmãos, é algo muito grande fazer parte da família de Deus. É algo que nós precisamos. Considerar, irmãos, com todo o nosso coração, o momento que nós estamos, pelo qual nós saímos de nossas casas, nos arrumamos, tomamos a nossa condução, viemos para cá, para que isso não seja um ritualismo morto, para que isso não seja uma rotina morta, porque isso é típico dos mortos, não dos vivos. Atenção aqui, irmãos. Isso é típico dos mortos e não dos vivos. A vida que o Senhor espera encontrar aqui nessa manhã é uma vida de ressurreição. Uma vida daqueles que foram curados, salvos, libertos, chamados pelo Senhor. Essa é a vida que Deus espera encontrar aqui. Porque a vida dele é essa, de vida plena, de cura. A vida do Senhor é essa vida celestial, essa vida eterna. Então, com isso, irmãos, e a partir até do cântico que nós entoamos juntos, porque nós confessamos juntos que Ele é o Deus que nos curou, não confessamos? Cantamos juntos, e depois nós ouvimos como que da parte dele: eu sou o Deus que te curou. Eu sou o Deus que te curou. Eu sou o Deus que te salva. Sou o Deus que te sara. Então abra comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Irmãos, nós e alguns outros irmãos têm compartilhado a respeito deste maravilhoso livro, o qual o Senhor, de uma maneira tão tremenda, digamos assim, Ele deu esse livro para nós. E como nós precisamos tantas vezes voltar lá nas bases, quando a gente ouve aquela expressão, lembra de onde caístes? Irmãos, se essa palavra falar com você, que você precisa se lembrar onde você caiu, volta para o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui você vai descobrir provavelmente onde foi que você caiu. Mas aqui há um Deus, aqui há um Jesus que quer te colocar de pé. Aqui há um Deus, há um Jesus que quer te tirar de onde você estava para te colocar aqui. E esse aqui, irmãos, é cear junto com Ele. Olhe um pouco para esses elementos. Você sabe o que eles significam? Você sabe. O Senhor entregou o seu corpo para ser partido por nós. Ele derramou o seu sangue por nossa causa. E tudo isso, irmãos, nós temos que agora colocar em caixa alta, em negrito, sublinhado, destacado, foi para a glória de Deus Pai. Em primeiro lugar, foi para a glória de Deus Pai. Ele buscou, Ele salvou aquele que estava perdido. Glórias ao nome do Senhor. E aqui no capítulo 3, então, você tem o apóstolo Pedro, então, bem no início, digamos assim, da igreja primitiva, porque aqui nós temos a certidão de nascimento da igreja. Então, como eu estava dizendo, tantas vezes precisamos voltar aqui, e Pedro diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ainda um outro texto, no versículo 13, diz assim: o Deus de Abraão e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes. Tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome,
fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, em perfeita saúde. Irmãos, quando nós olhamos o capítulo 1 desse mesmo livro, nós vemos ali que o Senhor Jesus, então, na sua ascensão, ele fez uma promessa aos seus discípulos. Ele disse assim: eu vos darei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o capítulo 1, ele é recheado, ele é como que um protótipo, digamos assim, de tudo aquilo que vai acontecer e se desdobrar em todo o livro. Mas é como um protótipo de como deve ser a nossa carreira, a nossa vida cristã. Porque nós vemos ali também que aqueles discípulos, eles viram Jesus subir ao céu. Então eles ouvem aquela voz: por que vocês estáis olhando para o alto? Agora vocês esperam, porque do modo que Jesus subiu, ele vai descer. Então nós precisamos então compreender com isso que essa deve ser a nossa viva esperança a cada dia. Que bom que as cortinas hoje estão abertas. Então nós podemos olhar para fora, cada manhã, cada dia, cada anoitecer, e falar: Senhor, pode ser que seja hoje. Esperamos, amado Senhor, o cumprimento desta promessa. E irmãos, isso não tem nada a ver com pré-tribulacionismo, com pós-tribulacionismo. A Bíblia não fala nada disso. O que nós precisamos observar é que o Senhor Jesus disse: eu voltarei. E Ele voltará. Ele cumprirá a sua promessa. Então ninguém espera o anticristo. Nós esperamos Cristo. E ainda no capítulo 1, você descobre que eles perseveravam unanimemente em oração. Então esse era o modo de vida da igreja primitiva. No capítulo 2, ainda você vê Pedro se levantando, então ele com encargo no seu coração, entendendo que da parte do Senhor precisava ser substituído Judas. E há algo ali também muito interessante, tem um pouco a ver daquilo que nós veremos nos textos que nós lemos, porque ali foi colocado 2 homens para ser substitutos. Mas a palavra de Deus diz, é claro que houve ali um aspecto de um como que sorteio, né? Eles lançaram uma espécie de cara ou coroa para descobrir quem seria o substituto de Judas. Mas não é isso que eu quero falar. O fato é que a igreja estava passando por uma transição. O que eu quero dizer é que havia ali 2 homens. Um se chamava José, chamado Barsabás, o justo. Então, esse tinha tudo para ser o eleito. Ele era José, Barsabás significa filho de Sabás. Podemos dizer, com muita, entre parênteses aqui, né, com muito cuidado, porque pode ser que não tenha esse sentido. Mas, de fato, ele era Barsabás, que pode ser filho de Aba, né? Ou seja, filho de Deus. Então você tinha de um lado Barsabás, justo, e você tinha Matias. Então eram esses 2 ali que estavam, digamos que, concorrendo ao cargo. E de maneira soberana, foi o Matias que foi o escolhido. Mas lembre-se que primeiro começou eles orando, porque Matias significa, é como um nome Mateus, é muito parecido com o nome Mateus. Então ele significa a dádiva de Deus. Então você tinha o justo, você tinha o filho de Deus, você tinha esse José com sobrenome, e você tinha o Matias. E Deus escolhe essas dádivas de Deus. Deus, ele elege esses. A gente às vezes tem o costume de dizer: não, mas Matias não aparece mais no livro de Atos. Leia novamente o livro de Atos. Ele aparece algumas vezes depois. Ele foi escolhido de Deus. E quando vem então o capítulo 2, cumpre-se o dia de Pentecostes. Então aquela promessa que havia sido dada no capítulo 1, cumpre-se. A promessa, aliás, de João, no capítulo 14, pelo Senhor, se cumpre aqui. E então todos eles ficam maravilhados com tudo isso. Pedro então se levanta, faz uma pregação, né? A pregação, irmãos, ela sempre visa quebrar os nossos conceitos. A pregação precisa quebrar a nossa mente, o nosso modo natural de ver as coisas. É pela pregação da palavra de Deus que nós somos transformados. Então o que Pedro faz? Ele usa textos da Bíblia, da palavra de Deus. É
É claro que, no sentido aqui, ele usou o Antigo Testamento, e é isso que ele faz. Mas primeiro ele começa quebrando ali os paradigmas, né? Digamos assim. Inclusive isso acontece no capítulo 3, depois dos textos que nós lemos inicialmente. E ele então, ele não só faz isso, mas ele também mostra uma mensagem espiritocêntrica, onde o Espírito Santo precisa ter o governo na nossa vida. O Espírito Santo precisa ter o governo na reunião. O Espírito Santo precisa ter a preeminência. Porque é Ele, o Espírito Santo, que nos faz lembrar de todas as coisas que o Senhor fez. É pelo Espírito Santo, por essa vida em nós, que nós glorificamos a Cristo. É pelo Espírito Santo. Mas a mensagem também de Pedro é uma mensagem cristocêntrica. Porque se Cristo não está na mensagem, a mensagem precisa ser descartada. É fundamental. É o fundamento. Qualquer casa será destruída sem esse fundamento. E digo mais, irmãos. Se a nossa casa, se a minha casa, meu corpo não está edificado sobre Cristo, ele precisa ser destruído. Não há... Para quem nós iremos? Para quem nós iremos se a edificação das nossas vidas for em cima da areia? Para quem nós iremos? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Então, irmãos, aí nós chegamos então no capítulo, ainda no capítulo 2, os irmãos têm ali, ficam maravilhados, têm o coração dele compungidos. Ali, a partir do versículo 42, tem então o movimento, a vida da igreja, como esses cristãos, eles agiam, como eles se movimentavam, qual era a vida desses cristãos. E no verso 43 diz assim, cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais. Então aqui é que eu quero mostrar para os irmãos que o capítulo 2 diz que havia muitos sinais e muitas maravilhas, dos quais, ou do qual, então agora Lucas passa a mostrar para nós no capítulo 3, que é esse que nós acabamos de ler. Certamente, aconteceram muitas outras coisas, é certo isso. Mas não caberia, irmãos, em nenhum livro, nesse mundo, se tudo fosse então, e se tudo pudesse ser escrito. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui, é claro que nós temos aqui um paralítico, mas nós temos aqui um nome. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, o nome Jesus, ele aparece algumas vezes. Mas dessa maneira, como apareceu aqui no versículo 6 que nós lemos, é a primeira vez. Digamos assim, de uma maneira objetiva, de uma maneira com manifestação de poder, de uma maneira que nós precisamos olhar para a maneira como esse nome está aqui descrito. De uma maneira, digamos assim, robusta, portentosa, uma maneira forte, é a primeira vez. E por isso que quando você vai virando então agora as páginas, você vai descobrindo que esse nome vai então se fortificando, se fortalecendo cada vez mais, a ponto de no capítulo 4, no verso 12, nós lemos que nenhum outro nome há salvação. Você não encontrará salvação em nenhum outro nome. Esquece, irmãos. Não perca mais o seu tempo. Em nenhum outro nome há salvação, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Irmãos, no trabalhar de Deus, hoje ainda, o Senhor está nos salvando. E glória a Deus, porque nós estamos aqui, podemos estar aqui, fazendo memória do sacrifício que Ele fez para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e a igreja primitiva, então, ela testemunhava esses feitos aqui. Ela viveu tudo isso. Então, assim como ela ficou maravilhada de ver ali a pregação de Pedro no capítulo 2, de ver a descida do Espírito Santo, ela também ficou maravilhada de ver esse milagre. De ver tudo isso que tinha acontecido. Porque qual que é o cenário aqui, qual que é o contexto? Pedro e João, eles estavam subindo ao templo para a oração. Isso a gente aprende algumas coisas. A vida de devoção desses irmãos, mas não só isso. Havia companheirismo. Às vezes alguém vai te relatar algum tipo de problema muito grave. Você pergunte para ele, uma das primeiras perguntas, quem é o seu amigo? Irmãos, via de regra, as pessoas demorarão 10 segundos para responder essa pergunta. Os mais espirituais, né, entre aspas, não, meu amigo é Jesus. Não, irmão, eu sei. Nosso amigo é Jesus. Mas com quem nós temos andado? Quem tem sido os nossos companheiros? Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. E então, algo maravilhoso ali acontece, porque eles
eles veem ele do lado de fora, um homem que é coxo, um paralítico. Estava ali do lado de fora. E não só isso, ele era um mendigo. Ele estava ali, vivia esmolando ali. A Bíblia ainda diz que ele precisava ser levado para pedir esmola. É um homem que nem andava com as suas próprias pernas. Ele dependia dos outros para ser um mendigo. E foi exatamente no pedido de esmola dele. Foi exatamente nesse ponto que Pedro disse para ele, olhe para nós. Olhe para nós. Porque, irmãos, nessa vida aqui, nessa vida, desse mendigo, você perdeu o seu foco já. Você já está desfocado. É claro que não é um olhar no sentido de salvação. Tanto que se você avançar um pouco mais, depois você vê ali no verso 12, que a multidão fica maravilhada com o milagre que aconteceu, nós já lemos, vocês viram, e Pedro diz, não olhe para nós. Por favor, não olhe para nós, esse poder não é nosso, esse poder é de Deus. Mas quando ele diz, olhe para mim, olhe para nós, aliás, ele diz assim, olha, tem uma outra perspectiva da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ali, foi exatamente ali, com essas surpreendentes palavras que aquele paralítico, aliás, um ex-paralítico, então, ele salta, dá um pulo e ele é salvo, liberto. Aliás, ele queria dinheiro. Né? Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Superou as expectativas dele. Porque a palavra de Deus, ela é assim, irmãos. Porque nós temos um Deus que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós pensamos pouco demais. Quanto tempo nós pensamos viver? 70, 80, 90, 100 anos? Você pensa pouco demais. Deus tem uma eternidade para nós. Você quer prata, você quer ouro? Queridos, o Senhor nos salvou de uma perdição eterna. E o versículo 7 é tão precioso, ele diz assim, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés, seus tornozelos ficaram firmes. E diz o verso 8, sem fisioterapia, foi direto, irmãos. Saltou, ele nunca tinha andado. Quando você lê o capítulo 4 de Atos, você descobre que ele tem 40 anos de idade. Ele era diferente de Mefibosete, sempre nós citamos aqui Mefibosete, que é uma figura linda da graça de Deus. Porque Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. Então, por direito, Mefibosete, ele poderia sentar-se ao trono. Então, quando Davi vai ser entronizado, o que a sua cuidadora faz? Foge com ele, porque toda a dinastia deveria ser morta. Então, quando ele tinha 5 anos de idade, então Mefibosete andou até os 5 anos de idade. Mas quando ele tinha 5 anos de idade, ele teve uma queda. Então, ele ficou coxo dos seus pés. Então Davi um dia se lembra, será que eu posso um dia usar de benevolência, né, diz assim no Antigo Testamento, mas uma expressão de graça. Será que eu posso usar graça para com Jonatas? Porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Aí se lembraram lá de um tal de Mefibosete que vivia numa cidade chamada Lodebar, um lugar longe, distante, empoeirado. Irmãos, tudo isso fala de você. Você vivia longe, distante, inimigo do entendimento. Você sabe como foi a tua paralisia? Através de uma queda. Foi isso que aconteceu conosco. Foi isso que aconteceu com cada um de nós. Então, Davi se lembra, porque Davi é a figura de Cristo. Eu posso usar de graça para com esse paralítico? E então, você imagina, eles foram buscar Mefibosete. Sabe onde Mefibosete foi colocado? Aqui, assentado aqui, na mesa do rei. Exatamente onde você está nessa manhã. Então, certamente, Mefibosete vai tremendo, porque ele não era digno daquela mesa. Ele não era digno daquela mesa. Mas então o rei usa de graça com ele. Fala, você não é digno. Mas foi o meu sangue, foi o meu corpo que foi partido, foi a minha dignidade. Irmãos, então aquele coxo aqui de Atos, né, voltando para ele, tem tantos paralíticos, né, na palavra, tem o João no capítulo 5, também, que é um outro paralítico que estava ali esperando algum tipo de movimento acontecer, e Jesus chega, pergunta para ele, escuta, né, e essa vida, ele diz assim, eu estou esperando algum homem me levar daqui.
né? E o homem estava na frente dele. O Jesus, o único que podia curá-lo, estava na frente dele. E esse paralítico aqui, irmãos, com toda a intensidade da sua vida, como ele nunca tinha pulado antes, como ele nunca tinha se alegrado antes, porque é assim que acontece. O verso 8 diz que ele andou, saltou, louvou a Deus, porque ele reconheceu a sua cura. E sabe o que aconteceu em seguida? Todo o povo, verso 9, todo o povo viu andar e louvar a Deus. Então, qual foi o primeiro caminho? Qual foi o primeiro lugar que esse homem foi? É claro que esse templo aqui é a figura do verdadeiro templo, do qual nós somos esse templo, edificados para a glória de Deus, pela glória e pela honra do Senhor Jesus. Então, irmãos, a sua alegria, sua felicidade foi convertida em ir, digamos assim, até Deus. Então, como eu já tenho dito, esse paralítico está aqui dentro dessa sala hoje. Ele está aqui dentro hoje. Porque essa paralisia física, ela só é uma figura, irmãos, de uma paralisia espiritual que todos nós, desde o ventre da nossa mãe, devido ao pecado, desde o nosso nascimento, desde a queda do nosso pai Adão, ele então padecia dessa enfermidade. E essa condição ilustra a nossa condição. Agora, salvos, remidos, regenerados para a glória de Jesus. Se você antes tirasse um raio-x desse paralítico, antes dele ter sido curado, você tirava um raio-x dele. E o resultado, o diagnóstico, sem dúvidas, era uma paralisia total. Era uma enfermidade no seu corpo e também na sua alma. Ele era um homem que estava errante no caminho. Ele era um homem que estava perdido. E foi assim, irmãos, desde Gênesis, no capítulo 3, desde a queda do homem. Quando nós lemos mesmo um pouco depois, Gênesis no capítulo 6, o Senhor vê que a perversidade do homem tinha aumentado, os pensamentos do seu coração eram continuamente maus. Esse era o raio-x, esse era o quadro, esse era o diagnóstico desse homem. Romanos vai dizer para nós que os pensamentos do homem se tornaram fúteis. O coração deles era insensato. Iniquidades, eram as iniquidades, eram os pecados que separavam esse homem de Deus, do Criador, de Deus o Pai. A mentalidade desse homem era inimiga de Deus. Não havia nenhuma possibilidade, irmãos, de nós agradarmos a Deus em nós mesmos. Esse era o diagnóstico. Todos nós vivíamos satisfazendo a vontade da nossa carne. Esse era o quadro, seguindo os nossos desejos, nossos pensamentos. Irmãos, nós éramos merecedores da ira. Não havia nada que pudesse, digamos, em termos de mérito da nossa parte, atrair o olhar do Senhor. Ter algum tipo de atração da parte dele por nós. Foi inteiramente pela graça de Deus. Porque não só vivíamos assim em pecado, mas nós éramos escravos do pecado. Éramos separados de Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. Éramos mortos nas nossas transgressões, mortos no nosso pecado. Esse era o raio-x. Se você fizesse uma tomografia ali computadorizada, era isso que você ia ver naquele homem. Obscurecido no entendimento, separado de Deus, separado da vida de Deus, ignorante, pecador desde o ventre materno. Irmãos, ouça isso. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Não faz diferença? Nós não pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores porque pecamos. Está lá dentro, na essência. E éramos cegos ainda para tudo isso. Nós não tínhamos nenhuma condição de ver isso. Nós não tínhamos possibilidade de ver isso. Então não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque no nosso coração somos pecadores. E não enxergávamos, não tinha nenhuma possibilidade de vermos isso. Irmãos, eu estou gastando um pouco de tempo no paralítico porque pode passar um tempo e a gente achar que nós merecemos a graça de Deus. Então, esse é o nosso diagnóstico. Esse é o nosso quadro. Não tem nenhuma possibilidade de algo positivo em nós, irmãos. Irmãos, eu olho para os irmãos aqui e vejo os irmãos bem arrumados, bonitos, a gente se abraça, cheirosos.
Mas se eu perguntar, e você, irmão, irmã, você for sincero, você vai falar assim: eu não era assim antes. Não era assim antes. Irmãos, eu não tinha nenhuma possibilidade. Eu era sujo, eu estava à beira do caminho. Eu era um desgraçado. Eu não era assim antes. Até que por fora pode ser que eu fosse melhor do que aquele paralítico lá. Mas por dentro eu era tão desgraçado como ele. Irmãos, não precisamos fazer absolutamente nada para irmos para a perdição eterna. Você não precisa fazer nada. Você não precisa ser desobediente para ser condenado eternamente para o inferno. Você não precisa ser um mentiroso, um blasfemo. Você não precisa ser um ladrão. Você não precisa ser um assassino para ir para a perdição eterna. Você não precisa ser rebelde como Adão foi rebelde. Não precisa, irmãos. Não precisa, porque quem não crê em Jesus já está condenado. A condenação já é desde o ventre materno, sem nunca termos feito nada. Basta a gente se manter da mesma maneira que sempre fomos, sem iniciativa, à beira do caminho, sem arrependimento, mantendo ali a nossa rotina, estagnados na nossa vida, sem progresso espiritual, desanimados. Basta isso. Nós não precisamos fazer nada. Basta nós gerenciarmos, administrarmos a nossa própria vida. E nós estaremos perdidos, como este mendigo, acomodado, sendo dependente dos outros, de homens, de sistema, do resultado da eleição. Basta isso, irmãos. Não precisa mais nada. Esmolando, paralisado, sem olhar aquela glória eterna do nosso Deus. Basta isso. Esse paralítico, irmãos, ele era o tipo de gente que nós viraríamos o rosto, nós cortaríamos volta dele. Se ele estivesse ali, nós iríamos por outro caminho. Nós evitaríamos a proximidade dele. Ele era alguém que causaria um asco em nós, uma repulsa em nós. Nós evitaríamos até mesmo o contato visual com ele. Por isso que Pedro disse: olhe para nós. Irmão, não importa o tipo de pessoa boa que nós éramos no passado. Não importa. Os homens, eles não serão condenados à perdição eterna porque pecaram. Falo isso agora de uma outra maneira. Nós não seremos condenados porque nós pecamos. Porque todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Nós seremos condenados por termos rejeitado o nome de Jesus. Por isso que ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. A condenação ao homem é porque ele rejeitou o perdão divino, ele rejeitou a graça de Deus. É porque ele rejeitou o sacrifício de Cristo na cruz. É por isso. Mas é o nome que está acima de todo nome. Irmãos, e esse nome também, já desde antigamente, ele já era profetizado como esse poderoso nome. Quando nós vemos, por exemplo, para o quadro de Isaías, do servo sofredor, Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 53. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção em alguns verbos que tem ali, a partir do final do capítulo 52. Mas alguns verbos estão ali, e são eles, eu sei que vocês vão se lembrar. Jesus foi rejeitado. Jesus foi desprezado. Ele era um homem de dores. Ele era um homem de sofrimento. Ele um homem do qual os homens escondiam o rosto dele, cortavam volta dele. Ele não tinha em estima. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Ele foi traspassado, diz Isaías 53, por causa das vossas transgressões. Ele foi moído, ele foi esmagado. Esse é o sentido da palavra. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Mas certamente, ele levou, olha um outro verbo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, a paz que nós ansiávamos tanto, a paz que nós desejávamos tanto, a paz que nós tanto queríamos, foi nos dada por ele. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele justificou, né, com o seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos,
porque derramou a sua alma até a morte. Então, irmãos, não apenas a dor física do nosso Senhor, mas todo o peso espiritual dos nossos pecados de carregar sobre Ele, sobre si mesmo, o castigo que nos traz a paz. Por isso, irmãos, profeticamente também, o salmista diz que Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas esse veio a ser a principal pedra angular. Ele é a principal pedra angular. O verso 13 que nós já lemos diz: o Deus glorificou a seu Filho Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. O verso 14 diz que Ele é o santo, Ele é o justo, Ele é o príncipe da vida, Ele é o autor da vida. E louvado seja o nome do Senhor, porque a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. A palavra de Deus diz que Deus o ressuscitou. E qual foi o preço, irmãos? Qual foi o preço de tudo isso? Não foi prata, não foi ouro. E é interessante que no sentido econômico, se você observar aqui, Pedro e João não eram mais ricos do que aquele mendigo. Ele nem tinha, ele falou: eu não tenho. Eu não tenho. Mas no outro sentido, eles eram as pessoas mais ricas desse universo. Porque o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Que riqueza, irmãos. Que grande obra o Senhor fez por nós. Que grande obra o Senhor fez para agrado de Deus o Pai. Ele era os homens mais ricos de todos, assim como nós. Então você também nessa manhã pode dizer que todos esses assassinos, blasfemos, todos esses ladrões, maldizentes, todos eles foram crucificados na cruz de Cristo. E nós ressuscitamos com o Senhor, porque Ele ressuscitou para esta vida, esta nova vida, para a glória de Deus Pai. E nenhum outro nome há salvação. Porque, irmãos, Pedro, mais tarde, escrevendo a sua epístola, ele diz o seguinte: não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou como o ouro, que vocês deixaram aquela fútil maneira de viver. Não foi com prata e com ouro, foi pelo sangue. Foi pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue de Cordeiro, o sangue limpo, puro. Ó Senhor, bendito seja o teu nome nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque um dia nós estávamos lá à beira desse caminho também, e foi o Senhor quem nos achou. Ó Senhor, o Senhor foi agrado do Pai, e esse nome é o nome que está acima de todo nome. É o nome que levou sobre si todas as nossas iniquidades. Nós bendizemos muito ao Senhor nessa manhã. E, Senhor, nós compreendemos que alto preço o Senhor pagou para que nós estivéssemos aqui, juntos. E que essa vida, Senhor, que está aqui hoje, em cada irmão, em cada irmã, Senhor, do menor ao maior aqui, que seja para a glória do Teu nome. E foi para isso que nós viemos aqui. Senhor, antes nós éramos perdidos. Antes nós éramos pior do que aquele que foi encontrado à porta do templo. Mas hoje o Senhor nos coloca aqui para a glória do Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor.